Às 4h38 da manhã do dia 4 de junho, eu decidi que chega. Não tinha como eu fingir que ainda tinha o controle. Resolvi olhar para a situação de frente e encarar, mesmo com medo, mesmo sem saber por onde que eu ia começar. No vídeo de hoje, eu vou te contar as dificuldades e as percepções da minha primeira semana de reprogramação mental. Vou te contar quais foram os maiores desafios, onde eu acertei, onde eu preciso me dedicar mais e como que eu consegui administrar as minhas crises de depressão, de ansiedade e de apego ansioso. Eu já começo te dizendo que essa semana foi foi um caos. A reprogramação mental só foi bonita na teoria, porque eu descobri que planejar a vida na mente é a receita perfeita para a gente não fazer absolutamente nada. Quando eu decidi fazer a reprogramação, foi porque eu vim de uma crise recente de depressão. E aí, a minha psicóloga lançou um exercício para casa, que era: Rafa, perder o seu gato tocou em algum ponto da tua história que te paralisou. E essa não é a primeira vez. Já aconteceu algumas outras vezes. É isso que você precisa encontrar. Quando você chegar nesse ponto, você vai entender. E eu cheguei nessa resposta. E chegar nessa resposta me fez entender que o meu apego inseguro, ansioso, ainda controla a minha vida, mais do que ele deveria. Ele funciona tipo assim, sabe quando você pensa que o pior já passou, mas a coisa tá só ali, disfarçada, esperando você dar um mole para ela vir e te pegar? Foi bem isso. Essa semana eu bati cabeça, fiquei irritada, fiquei frustrada, porque eu descobri que eu faço uma coisa e que você também faz, só que passa tão despercebido, porque é tão automático que você nem se dá conta. Achar que a mente é um HD ou uma nuvem infinite. O famoso eu guardo tudo na cabeça, eu organizo tudo na minha cabeça. E é mentira. Escuta o que eu vou te dizer. A sua mente é como um post-it colado no ventilador. Fica ali só um pouquinho, mas daqui a pouco vai embora, porque a nossa mente, o cérebro, ele gosta de zona de conforto. Então, tudo que ele sente que dá trabalho, ele vai botando ali, ó, depois tu faz, e na hora de fazer, você não faz porque você não lembra e porque você não sabe, você não está organizada ali para fazer. Então, foi exatamente isso que eu descobri, e aí a irritação foi maior ainda. Sentei e não conseguia escrever uma só palavra. Imagina a irritação de uma mente ansiosa, que a cabeça ferve, mas não consegue escrever nada. Aí pensei, é o vício de só digitar. Vou abrir o Notion, que nele vai funcionar, vai fluir. E acredite, não funcionou. Por quê? Porque além de não conseguir escrever no papel, digitar no Notion, eu descobri que eu não sabia usar ele. Exatamente por conta dessa coisa do eu guardo tudo aqui. E aí eu me lembrei que lá no início do ano, quando eu comecei a faculdade, eu baixei o aplicativo, eu montei as estruturas para estudar ali, para organizar meus estudos ali, mas não usei, porque não lembrava de abrir e porque não sabia usar. Nunca rolou uma amizade entre eu e ele. Então ele ficou no meu celular só sendo um enfeite. E ó, se você já se identificou com essa parte do vídeo, deixa o seu like aí, porque eu quero ver quantas mentes ansiosas existem por aqui. Eu não quero ser a única, hein? Essa foi uma semana muito turbulenta. Foi a semana em que eu não comecei a prática, mas foi a semana que eu analisei, tive um panorama sobre tudo. E entendi que eu precisava me organizar para poder começar.
Meu ponto positivo foi que eu consegui perceber que eu tenho clareza sobre o que eu quero, eu só não consigo colocar isso num papel, nem no app. Então eu me desafiei a aprender a usar o Notion e foi assim desafiador, mas agora já estou mais à vontade com ele. No início é terrível, tudo que é novo te causa irritação, porque o teu cérebro ele quer ficar lá na zona de conforto, você quer correr para dopamina rápida. No meu caso, eu só queria ficar deitada, rolando tela do celular, vendo vídeos de gatinhos, porque isso é uma forma do cérebro alimentar aquela dor que te fez paralisar, no meu caso, a perda do meu gato. Mas eu me forcei a não fazer isso. Abri o bloco de notas do celular e comecei a escrever tudo o que eu queria fazer no meu dia ali e botei como lista para poder ir fazendo as marcações do que eu já tinha feito e do que eu não tinha conseguido fazer no dia. Foi bom para eu poder observar tudo isso, dar um passo atrás, observar isso. E acho que isso também é começar a reprogramação mental, porque não é só o praticar as atividades, né, as coisas que você precisa fazer, mas é também você se observar e entender que primeiro, antes de tudo, você precisa organizar a casa que é dentro da gente. É como fazer uma faxina. Quando você chega numa casa toda bagunçada, você não vai jogar água no chão e esfregar ele. Não vai jogar água com sabão e começar a esfregar o chão. Primeiro você vai começar a catar as coisas, o que serve, o que não serve. E foi exatamente isso que eu fiz dentro de mim. Quais são os hábitos que são bons, o que é prejudicial para o meu processo e que eu preciso me desvincular dele para poder seguir no meu caminho de reprogramação mental. Então, mesmo ela sendo uma semana bem confusa, eu considero que eu já comecei a minha reprogramação mental. E isso é um ponto bem positivo e que você também precisa criar esse hábito de ser gentil e paciente com você. Você, quando decide fazer alguma coisa, acaba se cobrando muito, sendo muito impaciente, achando que tem que ser para ontem. E não. Eu entendi que eu quero fazer a reprogramação, que eu estou me dando um prazo de 180 dias para isso, que é um prazo que é cientificamente viável. Eu não vou entrar nessa loucura de querer tudo em 30 dias, porque não vou conseguir. E não é porque eu não vou me esforçar, é porque se eu fizer, eu vou pular etapa, eu vou só cumprir o que tiver que cumprir, e no final das contas eu vou ter só feito, não vou ter aprendido, não vou ter tirado lição de nada, não vou ter realmente modificado o meu pensamento, os meus hábitos, não vou ter o controle do meu apego inseguro, ansioso, e é uma coisa que eu quero muito. Então, assim, eu olhei e entendi que eu tenho as limitações. Vou cuidar dessas limitações e o meu dia precisa ser dividido entre cuidar dessas limitações e estudar para as minhas provas finais da faculdade. E é isso, e tá tudo bem, e vai ser no meu tempo, porque cada um tem um tempo, cada um tem um ritmo. É aceitar e seguir o baile, fazer o que é possível dentro do seu dia, sem se esforçar, sem se cansar, sem se levar ao limite, desnecessariamente. E se você acha que você não vai conseguir, que é muito difícil, que é muito chato, cara, só dá o primeiro passo, vai. Eu tô indo sem saber como é que vai ser, com medo, insegura, mas eu tô indo, porque eu quero mudar. E assim, se tem uma coisa que eu tenho bastante, é força de vontade. Eu não cheguei até aqui para desistir. Eu enfrento o meu processo de depressão ativamente desde 2020. Eu sou atendida pelo SUS, o SUS tem lá as lacunas dele, o que amplia essa questão da gente ter que ser ativo dentro do nosso processo, porque a gente não tem, de fato,
um atendimento mínimo considerável para se evoluir dentro de um processo. Então, eu sou a pessoa que já levo para as minhas consultas muitas coisas engatilhadas, o que facilita, não é que facilita o atendimento da psicóloga, mas otimiza, me faz avançar mais casas. É ansiedade? Talvez, mas é a forma que eu encontrei de caminhar dentro do meu processo sem levar mais tempo. Eu sou a pessoa que não tinha dinheiro para comprar as minhas medicações para cuidar da minha depressão e da minha ansiedade, então eu fui estudar sobre ervas medicinais, me trato com ervas medicinais, cuido da minha diabetes com ervas medicinais e com o estilo de vida que eu mudei. Então, assim, eu estou fazendo o que é possível dentro da minha realidade. E acredito que você também possa fazer isso dentro da sua realidade. Não deixa para depois. Se você tem vontade de mudar, começa. Faça, não desista. Vai dar vontade de desistir, porque é desafiador, é difícil, vai ter dias que você quer jogar tudo para o alto, vai achar tudo uma bobagem, mas você não teve essa vontade de mudar à toa. Se você sentiu vontade de mudar, é porque tem alguma coisa dentro de você te incomodando. Então, siga nesse caminho. Nunca é tarde para aprender e criar novos padrões. O nosso cérebro, ele ama a zona de conforto, dopamina rápida, mas é possível a gente modificar tudo isso. E se você se identificou com esse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu guardo tudo na cabeça, para eu saber que eu não sou a única. E sabe aquela pessoa que diz, eu sei tudo de cabeça? Compartilha esse vídeo aí com ela, ela precisa saber que isso daí é a maior furada. Até o próximo vídeo.